Ladrão subindo numa árvore para invadir a casa do Pelé e arrancar os fios de cobre da parede. É isso que sobrou da mansão do maior jogador de todos os tempos. A casa onde o rei do futebol morou por mais de 40 anos no Guarujá hoje está sem energia elétrica porque levaram a fiação. A piscina onde ele recebia o mundo inteiro virou um poço de água verde totalmente parada e nojenta. As quadras de tênis engolidas pelo mato e os portões enferrujados e escancarados para quem quiser entrar. Uma casa avaliada em 18 milhões de reais num dos endereços mais caros do litoral de São Paulo, apodrecendo na frente de todo mundo. E o mais revoltante é o motivo de tudo isso ter acontecido, porque não foi falta de dinheiro. Isso porque quando um influenciador chamado Lucão entrou na mansão e resolveu gravar tudo por dentro, o vídeo passou de milhões de visualizações. Mas o mais inacreditável foi o que ele encontrou assim que entrou lá. Quase todos os móveis estavam quebrados, destruídos, o teto comprometido por mofo e infiltração. Tinha inclusive um cachorro abandonado vivendo no meio desses escombros. Mas teve um único cômodo daquela casa gigante que o tempo e o abandono não conseguiram destruir. E é exatamente esse cômodo que conta quem Pelé era de verdade longe das câmeras. Mas primeiro você tem que entender o tamanho de tudo isso. Essa não era uma casa qualquer. Pelé comprou esse terreno lá no comecinho dos anos 80, quando largou o futebol nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para ficar com a família. É um quarteirão inteiro, são 4.000 metros quadrados na praia de Pernambuco. Lá dentro tinha de tudo, dezenas de suítes, campo de futebol, quadra de tênis, piscina com bar dentro d'água, playground, capela, sala de cinema e até uma danceteria no andar de cima para os amigos mais animados dele. Era ali que parava gente do mundo todo, artista, músico, atleta, jornalista. Era ali que Pelé namorou a Xuxa, viveu casamentos, recebeu rei, presidente. Aquela casa não era um imóvel qualquer, era o quartel-general da lenda do futebol mundial. Fala sério, o cara tá narrando o gol do Pelé! Pelé, o rei! E aquele muro alto, que mais parece uma fortaleza, escondia o único lugar do planeta onde Edson conseguiu deixar de ser o Pelé por algum tempo, até o dia em que Pelé nos deixa, em dezembro de 2022. E é aí que o negócio começa a desandar totalmente. Logo no dia seguinte do enterro do rei, sabe o que aconteceu com essa casa? Todos os funcionários foram dispensados, simplesmente todos. Os caseiros, os jardineiros, quem cuidava daquele quarteirão inteiro, foram mandados embora de uma única vez. E uma casa daquele tamanho, sem ninguém para cuidar, num clima de praia, úmido e quente, não resiste. Foi só questão de meses e o mato começou a subir, a água da piscina apodreceu, a umidade entrou pelas paredes. A natureza não perdoou e ela começou a engolir a mansão do rei de dentro para fora. E é aí que entra um dos detalhes mais terríveis dessa história. Lembra que eu falei que levaram a fiação? Meu amigo, os ladrões descobriram que a casa estava vazia e começaram a invadir. Mas não era para levar joia, nem quadro, nem televisão. Eles escalaram as árvores em volta do muro, pularam para dentro e arrancaram fios de cobre das paredes para vender no ferro velho. A casa do homem que faturou milhões e milhões de dólares a vida inteira saqueada por causa de fios de cobre. E foi exatamente isso que deixou a mansão completamente no escuro, sem energia, do jeito que está até hoje. Agora, se o Pelé deixou uma fortuna estimada em mais de 100 milhões de reais, como é que ninguém pegou e pagou para arrumar uma casa de 18 milhões de reais? E é aqui que a coisa fica ainda mais esquisita. Isso porque a casa não tá só abandonada, ela tá simplesmente atolada em dívidas. Meu amigo, acredite se quiser, a mansão do rei do futebol acumula mais de 450 mil reais de PTU atrasado. E a prefeitura lá do Guarujá não tá gostando nada disso. O imóvel tá no nome de uma das empresas do Pelé e foi dado como garantia de uma outra dívida de 7 milhões de reais. Meu amigo, então isso quer dizer que a casa tá penhorada, tá na fila para ir a leilão, para ser vendida no martelo para pagar o que se deve. A casa dos sonhos do maior jogador da história pode acabar sendo arrematada por um desconhecido por um valor qualquer. Muita gente acha que por toda a história dessa casa, o governo deveria fazer alguma coisa, investir um dinheiro público para transformar em um museu, alguma coisa do tipo. Deixe sua opinião nos comentários se você também acha isso ou se acha que dinheiro público não deve se meter nessa história. Agora, uma grande questão também é a seguinte: como é que uma família que vai dividir 100 milhões de reais acaba deixando isso acontecer com a casa do Pelé? É aí que vem um famoso conhecido nesses casos de herança:
uma coisa chamada inventário. Quando Pelé morreu, começou aquele processo todo de dividir os bens entre os herdeiros. E olha só o tamanho da fila. Pelo testamento, 30% de tudo vai para a viúva, a Márcia Aoki. Os outros 70% se dividem entre os 7 filhos, os do primeiro casamento, os do segundo e filhos que ele reconheceu ao longo da vida. Como uma das filhas, a Sandra, já tinha falecido, a parte dela vai para os netos do Pelé. Meu amigo, o que não falta é gente nessa fila para receber uma fatia desse bolo. Enquanto eles decidem quem vai ficar com o quê, ninguém quer botar a mão no próprio bolso para bancar uma casa que talvez nem fique com ela no fim. Então o resultado é esse: a mansão vira terra de ninguém e o processo todo corre em segredo de justiça, sem prazo nenhum para acabar. A viúva de Pelé morou ali até agosto de 2024, até o momento em que ela resolveu fazer as malas e ir embora. Entregou as chaves pro Edinho, filho do Pelé, que está responsável pelo espólio, e se mudou para um apartamento diferente. O advogado dela explicou que ela estava viúva, sozinha, ainda de luto, e a casa era simplesmente cara demais e grande demais para uma pessoa só. Lembra que eu te falei que tinha um cômodo que não foi destruído no meio de toda aquela ruína? Esse era o estúdio de gravação do Pelé. Pouca gente sabe, mas o rei do futebol gostava de cantar e gravar as próprias músicas. Inclusive, ele tinha um estúdio profissional dentro de casa. Esse cômodo, por algum motivo, estava totalmente intacto. Lá dentro, ele encontrou os CDs, os discos de vinil empilhados. E o mais estranho foram as fotos da família dele, que ainda estavam lá na parede, ainda no lugar, intocadas. Era como se a alma toda daquela casa tivesse se refugiado naquele último quarto, esperando alguém voltar ali para buscar. Meu amigo, só que ninguém voltou lá para buscar nada. Um ex-caseiro da mansão voltou lá para ver como é que tava e acabou não segurando as lágrimas, olhando para a parede, vendo todo aquele estrago numa casa em que ele mantinha brilhando quando o patrão ainda estava vivo. Ele falou que por dentro a casa era linda, era tudo limpo, porque era ele quem tomava conta. E agora quando entra, sente vontade de chorar. Agora eu acho que uma das casas que mais reuniu pessoas famosas e importantes foi a casa da Abby. E o pior de tudo é a situação que a casa dela tá nos dias de hoje. Eu conto tudo nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. O estado é simplesmente devastador. Se quiser ver o dia que Celso Russomano passou uma das maiores vergonhas da sua vida ao vivo, é só clicar no outro vídeo que tá aparecendo aí. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, a hora é agora. Se inscreve e eu te vejo lá no vídeo que você escolher. Até o próximo vídeo insano, tchau!